A todos e todas, né? Bem-vindos, então, à palestra do professor Luiz Borges Gouveia, intitulada para esta manhã A Gestão da Informação no Tempo do Digital, Pessoas, Dados e Plataformas Digitais. Coube a minha missão de apresentá-lo e apresentar o seu currículo. O professor Luiz Borges Gouveia é professor catedrático na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, com agregação concluída em 2010. Atualmente atua nas áreas de engenharia e tecnologia, com ênfase em engenharia eletrônica, eletrotécnica e informática e ciências exatas, com ênfase em ciências da computação e da informação. Nas suas atividades profissionais, interagiu com mais de 137 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. No seu currículo, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são sociedade da informação, gestão da informação, sistemas da informação, informação e e-learning, multimídia, e-government, ensino superior, engenharia informática e negócio eletrônico. Publicou 66 artigos em revistas especializadas e 170 trabalhos em atas de evento. Possui 57 capítulos de livro e 17 livros publicados. Participou em 65 eventos no estrangeiro, acredito que com o CGI 66, e 53 em Portugal. Orientou 8 teses de doutorado e co-orientou 2. Orientou 21 dissertações de mestrado e também co-orientou 2. Seja bem-vindo, professor, bem-vindo ao PPGGI, bem-vindo à Universidade Federal do Paraná. Okay, bom dia. Obrigado. Ora, então, bom dia. Esses dados, inclusivamente, estão desatualizados, são do Lattes, não são do... Nós temos o Ciência PT, que é o nosso lado. Do mais relevante desses dados já vão em 15 o número de doutorados, já que essa é talvez a medida mais nobre até que os artigos que nós podemos ter enquanto professores, é fazer novos professores, não é? Acho eu esse é o ponto. Antes de mais, eu agradeço o convite. Tem sido uma experiência de aprendizagem muito grande estar no Brasil. Já tenho alguns alunos de doutorado em curso e um deles já concluído. Esta experiência tem sido uma experiência muito rica, que é para eu compreender melhor o tão iguais e semelhantes que nós somos. Isso tem sido uma revelação interessante. E eu espero que isso também funcione como um elogio, porque não é? Quando nos vimos iguais é importante. Aquilo que eu vou aqui fazer é, de alguma forma, a partilha do que nós podemos eventualmente considerar como a emergência de uma nova realidade para a qual precisamos reconceptualizar muito das práticas antigas. E, de algum modo, nessas áreas, há muito mais para fazer do que aquilo que está feito. Provavelmente estamos a viver uma crise de instituições. O ensino superior, a universidade é um bom exemplo disso. Mas também os modelos de governação central, sejam eles federais, estaduais ou locais, assim como o tipo de instituições que estão representadas, estão em crise, porque o contexto é diverso. Portanto, o enunciado é esse. Eu penso que depois, em discussão, nós podemos seguir os rumos ou as aplicações e até os exemplos mais concretos em interação. Vamos lá então tomar, agradecendo mais uma vez o amável convite e a oportunidade de aprendizagem que foi proporcionada. Há aqui uma nota, já viram o currículo, portanto, o que nós temos aqui
é alguém que vem da área de informática, da área de engenharia, ciências da computação e também da gestão do conhecimento. Portanto, que de alguma forma lida com a informação numa perspectiva do digital e da informação enquanto recurso, mas também numa perspectiva de gestão. Portanto, ao longo dos tempos, por uma questão de responsabilidades e também de preocupações, houve uma transferência muito grande do computador e do objeto digital para o fenómeno da atividade humana. Portanto, esse é talvez o aspecto mais importante que podemos tomar. Nessa perspectiva, talvez o maior desafio, aquele desafio que nos pode proporcionar, eu costumo dizer muito em aulas em sistemas de informação, que os sistemas à nossa volta conseguem ter cerca de 80% de desperdício. Nós, se olharmos à nossa volta, mesmo nós, em termos daquilo que fazemos, os esforços que tomamos, até do ponto de vista de comando e controle da burocracia, são tão significativos que parte da nossa disponibilidade, da nossa força anímica, vai não para a criação, não para fazermos, mas para tentar que as coisas aconteçam. De algum modo, isso mostra um desperdício muito significativo nas organizações. E isso custa, não só em termos de oportunidades, mas também em termos dos recursos e do esforço humano. Nessa perspectiva, e aquilo que nos trouxe hoje aqui, tem a ver com o excesso de informação. Ele começa por ser um problema de saúde pública do século XXI. Nos países mais desenvolvidos, as doenças que têm cura são muitas vezes aquelas que não são da mente. Por exemplo, o câncer, já estamos a debelar muitas das pessoas, porque não é uma doença, é um grupo de doenças, muitas delas já estão com grandes taxas de sucesso. A SIDA, ou AIDS, como costumam dizer, é uma doença de informação, portanto, com a divulgação e com a troca de informação adequada, consegue ser contida. Agora, o problema do burnout, o problema da ansiedade, da depressão, que assola muito as economias mais desenvolvidas, esse tem vindo a agudizar. Todos nós somos, de alguma forma, vítimas desse tipo de problema. Em alguma medida, é provavelmente o maior problema de saúde pública que nós temos no século XXI. Em parte porque este fenómeno do excesso de informação acaba por trazer aquilo a que nós chamamos uma angústia muito grande e uma grande incapacidade de trabalhar. Dois exemplos muito simples. Provavelmente tem na mesinha, o tipo de perfil de pessoas que estão aqui tem na mesinha de cabeceira, em revistas e livros para ler, mais do que aquilo que deviam então estar a fazer uma coluna na mesinha de cabeceira, não é? Ao lado da cama, está a empilhar isso. E depois também nós temos uma fervorosa capacidade de colecionar PDFs, portanto, eu acredito, aposto mesmo aqui, que todos nós temos 100 anos de PDFs para ler. O problema é que não temos 100 anos. É? Às vezes fica mais fácil, guardamos tanta informação de alguma coisa que fica mais fácil perguntar a alguém que já saiba o que é que devemos ler do que ir recorrer aos nossos arquivos que são para, não é? Quase Gabriel Garcia Marques, não é? Leva-nos 100 anos de solidão, leva-nos uma vida inteira. Isso é muito promovido pelo digital, pela transformação que o digital exerce no espaço-tempo, porque estamos sempre ligados e sempre disponíveis, e isso é uma sobrecarga muito grande. Portanto, corremos muito risco se não ter tempo para pensar, não é? Que a pior coisa que pode acontecer é quem queira passar dados para informação, e isso ainda num nível maior para conhecimento. Portanto, temos esse problema. O tempo também, tantas são as solicitações que a resposta imediata que nos é pedida é virtualmente impossível de acompanhar. Curiosamente, nós somos mais vítimas
do retorno, do facto de sermos contactáveis, do que propriamente da exigência de resposta. Temos menos antídotos, menos remédios internos, menos controlos internos, e se há coisa que estas gerações mais novas conseguem fazer, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui não conseguem, é dizer não. Portanto, há sempre possibilidade de fazer mais alguma coisinha. Não é bem assim. E isso tem a ver com o facto de nós termos velhos hábitos para novos tempos. E, em especial, a ideia que as hierarquias e o comando e controle são o melhor ato de gestão e de libertação que nós podemos ter, de controle para regular o tempo e o espaço. Mentira absoluta. Isso é de um tempo que já não existe, a que nós chamamos de burocracia, e que tem a ver com hierarquias. Depois, mais à frente, vamos ver se explico melhor aquilo que eu quero dizer, que eu quero comunicar. Eu gosto muito deste livro. Este livro já tem uns anos. Este senhor, o Richard Saul Urman, é eventualmente alguém que conhecem, porque foi ele que inventou os TED Talks. Portanto, depois vendeu, mas foi ele que inventou o conceito dos TED Talks. Este livro é fabuloso, vale a pena ver. Ele é muito bonito por dentro, tem talvez das definições operacionais do que são dados, informação e conhecimento mais interessantes. Depois ficam com a apresentação, portanto isso fica distribuído, como é óbvio. Alguns dos nomes do excesso de informação. Information overload, que nós conhecemos como sobrecarga de informação. Burnout, que é o stress de informação, que é o termo que os psicólogos utilizam. Portanto, nós estamos em burnout, não é? Quase todos nós, em alguma época da vida, se nós realmente interessamos e contamos para as organizações, lá estamos nós em burnout, não é? Basicamente é por isso que temos um dia para descansar e as férias, coisa que muitas vezes não respeitamos, para isso. O Information Anxiety, ou ansiedade da informação, é um termo que este senhor desenvolveu e que diz algo deste género. É produzida pelo crescente diferencial entre o que entendemos e o que pensamos entender. Isto é um gap, ou seja, um hiato cognitivo. É também o que não existe entre dados e conhecimento e o que acontece quando a informação não nos conta o que queremos ou necessitamos fazer. A nossa reação é procurar mais informação e procurá-la nos sítios errados. O sítio errado mais insidioso que existe, porque ajuda o sábio e engana o ignorante, e nós todos somos ignorantes, é o Google. Há um motor de pesquisa que ainda por cima não é assim tão livre quanto isso, obedece à mediação de algoritmos, portanto temos aqui questões interessantes. Logo, algum deste esforço, do esforço que é tomado para o excesso de informação, tem a ver, normalmente nós focamos nas competências ou habilidades no Brasil, mas eventualmente muito trabalho tem que ser feito na forma como entendemos e quais são as necessidades de informações. O que é um back to the basics, portanto um retorno ao básico na gestão da informação por esta vida. Não é? Nós vamos tendo que redescobrir alguns dos conceitos dos anos 80 e dos anos 90. Isso já está a acontecer, por exemplo, em gestão do conhecimento, em que nós estamos a recuperar algumas dessa informação. Como eu gosto de ver o excesso de informação, como eu gosto de cortá-lo, é o resultado combinado de três eixos. O primeiro é o fluxo de informação, portanto, muita informação em quantidade ou em frequência e débito. Pode ser em quantidade ou em complexidade também, já vamos ver isso, mas em quantidade é mais informação do que aquela que eu posso cognitivamente trabalhar. Ou então ela concentrar-se num dado momento com maior frequência do que aquela que eu posso responder nesse momento. Por exemplo, se eu falar muito depressa, digam-me. Se não me entender, digam, porque isso é básico. Não é? E há aqui um problema de débito, não é? Que nós temos que negociar. Os protocolos de comunicação resolveram muito esses problemas. Não é por acaso que pessoas da teoria da informação, como o Claude Shannon, não é? Vem da área
da comunicação, da engenharia. Normalmente está associado com o tempo e com a capacidade de processamento. Estes são os registros. Mas também temos questões de sincronização. E a sincronização tem a ver com a sintaxe da informação e com a diversidade de canais. Aliás, há um conjunto de canais que os mais novos conseguem lidar muito melhor, que são os dispositivos móveis, mas hoje em dia, mesmo nos dispositivos móveis, nós temos uma diversidade, uma multiplicidade de meios de comunicação que nós temos que integrar. Gerir a informação entre Twitters, WhatsApps, e-mail, Instagrams, Facebook, enfim, um grande sem número de aspectos é sempre de grande complexidade. Por último, isso então está associado com a técnica e capacidade de integração, que é bem no centro das preocupações. Aqui nós temos que repensar as questões de gestão da informação. Há aqui um espaço enorme de oportunidade de investigação. Por último, temos a complexidade de informação e que tem a ver com a semântica e com a qualidade da informação, e está associado com a questão do entendimento, aquela que o Urman também colocou, o Richard Urman, que é associado com a cognição e a capacidade de entendimento que nos coloca, que de alguma forma define como condição pré-estabelecida a definição de um contexto de alto nível das unidades de carbono, isto é, as pessoas que usam ou exploram essa informação, que é o conhecimento que possuem sobre o que estão a tentar usar da informação. Portanto, tem a ver com o conhecimento. Pensar fora da caixa, inovar, é aqui que espaços de liberdade são proporcionados para isto. É muito interessante. Eu fiz uma apresentação que utilizei alguns dos slides, mas para fins completamente diferentes. Depois, alguns estavam aqui presentes, também estavam lá, hão de reconhecer alguns slides, mas com um discurso diferente, com ligeiras diferenças, mas para perceber, eventualmente, ver essa apresentação é interessante para perceber como há aqui um fio condutor no raciocínio. Aqui as questões que se colocam têm a ver com o processo versus o resultado. E esta ideia de nós mudarmos a nossa preocupação do nível do processo para o resultado, que à primeira vista parece uma ideia liberal, é também a ideia de nos afastarmos daquilo que é a caixa, no sentido do processo estar pré-determinado e nós termos que perceber, perante aquilo que queremos, se essa ainda continua a ser a melhor forma possível, se é a única e se é mais adequada, se nós devemos conter as unidades de carbono a essas práticas comuns ou devemos amortecer as diferenças de entendimento e as riquezas das diferentes unidades de carbono a práticas que são negociadas. Hoje em dia até porque essa capacidade de adaptação começa a surgir com algumas tecnologias, como sabem, nomeadamente a inteligência artificial. Portanto, há aqui uma mudança muito significativa também a este nível, com mais oportunidades de trabalho. Ora, face ao sistema e à forma como nós podemos trabalhar, eu acho que podemos fazer melhor, não é? Com taxas de desperdício tão altas, e isso é um alívio, não é? Porque quer dizer que se nós já tivéssemos feito tudo, provavelmente seríamos dispensados. Eu costumo dizer aos meus alunos de informática, de engenharia informática, que o trabalho deles será continuado e longo. Não tenho grandes preocupações porque há mais por fazer do que o que foi feito e, portanto, não tem problemas se lhes acabar o trabalho. Uma visão do mundo digital que é para tentar auxiliar ou pelo menos contribuir para pensar de uma forma diferente este tipo de problemas, começa por a minha percepção de tecnologia. Utilizo muito do Ortega y Gasset, que foi um escritor catalão, contemporâneo do Picasso, portanto, desse grupo, do Dalí. Ele dizia que a tecnologia só é tecnologia se minimiza o esforço. Muitas das tecnologias que nós usamos aumentam o esforço. Eu não sei até que ponto é que o computador, às vezes, não exige de mim mais tempo para cuidar dele como se fosse um bebê, do que aquilo que eu aumento a minha produtividade. Alguns dias tenho dúvidas,
outros nem tanto, mas isso aplica-se a algumas das tecnologias ou das redes ou das aplicações que nós usamos que constituem um retorno menor do que o esforço despendido na sua operação e provavelmente com uma apropriação que também não é a mais adequada. No entanto, nós sabemos que as tecnologias não são neutras do ponto de vista daquilo que é a sua apropriação. Portanto, o seu uso implica transformações significativas, como nós vemos no dia-a-dia. Portanto, isso depois nós podemos falar melhor disso, mas aqui fica a ideia que estes são os dois marcos que a mim são essenciais, que é para eu percepcionar o que entendo por tecnologia. Aliás, do ponto de vista histórico, num ano nós conseguimos, num século, já estou a pensar como os chineses, não é? O século ano, num século quase, conseguimos ter uma mudança na perspectiva da oferta, isto é, a ciência descobre, a indústria aplica e o homem adapta-se para o contrário, para a demanda, para o lado da procura, em que as pessoas propõem, a ciência estuda, a tecnologia adapta. E já não é aqui nem tão simples, não é uma questão de indivíduo, mas de grupos de indivíduos. Aliás, a ideia de cada um de nós conta se contar enquadrado dentro de um grupo que colabore e coopere para realizar trabalho. De outra forma, nenhum de nós pode estar 24 horas por semana sempre ligado. Portanto, há aqui mudanças grandes a esse nível. Não é por acaso que se muda ali. A ciência mantém-se, o que quer dizer que a universidade provavelmente ainda faz falta. A indústria é mudada pela tecnologia e o homem pelas pessoas. Muito interessante este mote que mostra bem o que a tecnologia também provocou em termos de mudança da oferta para a procura, para os fenómenos mais complexos das pessoas, etc. Não é? Portanto, com uma importância da ciência, mas da substituição da tecnologia pela indústria. Ora, a sociedade da informação e o digital e o uso da exploração, eu gostava de partilhar que uma definição que dei em 2004, em que diz o seguinte, que a sociedade da informação é uma sociedade que predominantemente utiliza as tecnologias de informação e comunicação, não é só processar a informação, é também comunicar, vinculá-la, para a troca de dados e informação em formato digital. Portanto, toda a informação e todos os dados que não estão em formato digital não contam e que suporta a interação entre indivíduos e organizações, isto é, coloca a igualdade entre o que são indivíduos e organizações e esquece, deixa de privilegiar o relacionamento para privilegiar o toca e foge, isto é, os dados são cada vez mais objeto de caça, objeto de não integração, não estruturação, com recurso a práticas e a métodos em construção permanente, isto é, que aquilo que são os modelos de negócio e as práticas estão constantemente em inovação, em alteração. Isto foi em 2004, portanto há 15 anos esta definição foi realizada. Desta definição há 3 características importantes, que é o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, o uso crescente do digital e a organização em rede. E, portanto, cada uma delas aumentando o nível de abstração e de complexidade à anterior e tendo pela anterior a base para poder emergir com uma força maior. Aliás, há de reparar que do ponto de vista político e da política pública, nós verificamos que houve um investimento massivo, primeiro em infraestruturas e no acesso à internet, no mundo ocidental, portanto, a sociedade da informação é uma asserção política do mundo ocidental, também podemos depois falar mais disso. Depois, com o uso crescente do digital, houve uma retirada da funcionalização para a qualidade, para os processos, e houve também uma massificação da formação. Pela formação, pela certificação em qualidade, nós reorganizamos as instituições em processos. Todos nós conhecemos este esforço. E, ultimamente, estamos nas questões da organização em rede, em que estamos a passar do comando e controle, que é claramente em estruturas hierárquicas, para estruturas de partilha e regulação,
onde há equilíbrio. Isto tem sido uma dor de cabeça muito grande para aqueles que tinham na autoridade absoluta e não na negociação um esforço maior. Não é? Aliás, muitas das crises das instituições de governação têm a ver pela necessidade de alteração de registro. Isto que está aqui eu chamo um rolo compressor, isto é, independentemente do que nós acharmos, do nosso poder, da nossa vontade, vai acontecer. Portanto, a tendência vai acontecer. Resultado, quem detém o poder vai esbracejar, vai tentar adiar, mas vai acabar de joelhos. Nós vemos isso já, o tipo de empresas, instituições que substituíram as anteriores. Não é? Até a Igreja, neste momento, tem alguém que é jesuíta, ser Papa, e que está a desmantelar as hierarquias tal como as conhecemos para as substituir por um novo organização mais em rede atual, não é? Portanto, e a Igreja, nos seus 2000 anos de sabedoria, sempre acompanhou os tempos, daí é uma sobrevivente, não é? E que mostra. Portanto, isso é algo de interessante. Mas nós também podemos falar um bocadinho desse tipo de situação. No entanto, desde estas definições passaram 20 anos, quase. E isso quer dizer que os computadores já deram lugar a algo mais penetrante e que tem a ver com o facto de todos os dados e informação que contam estão em digital, assim como aos serviços que vinculam. Aquilo que permite que uma pessoa faça o espaço e o tempo e crie uma mediação num espaço e tempo que são digitais e, portanto, já é uma vantagem competitiva não igualável pela nossa, pelo espaço-tempo físico. E também que os millennials estão no mercado, isto é, as pessoas que já nasceram, que já até aos 35 anos têm uma percepção diferente deste tipo de situações, vão introduzir formas de trabalho novas que aproveitam precisamente estes novos espaços de interação e de colaboração, aumentando fortemente a capacidade de nós pensarmos como gerimos a informação. De alguma forma, aquelas três características, nós já dizemos que o uso intensivo de computadores e redes já não é saber usar, mas sim, não é as competências ao nível, habilidades ao nível digital, mas sim o que fazer com eles, dar-lhes um propósito, torná-los efetivos. A informação conta é digital, mas a informação hoje em dia vale muito pouco. Não é? Ter a informação pela mudança constante, não saber ou conseguir depurar ou destilar a informação que é necessária num dado contexto é que é importante e para isso é preciso conhecimento. A organização que conta é a rede, as hierarquias são uma simplificação de momento. E exige, para mantermos uma hierarquia, exige tempo e recursos. É por isso que as instituições que nós conhecemos, são cada vez menos sustentáveis, porque fica muito caro mantermos uma estrutura que vai ser usada de forma discreta, já não de forma contínua, porque as redes moldam e transformam e retiram à hierarquia esse farol, essa posição central que tinham. Isso levanta duas questões que são importantes. A primeira é a questão da sustentabilidade, já aqui foi falada, que tem a ver com uma pergunta muito simples. Como garante a minha liberdade ou como o valor gerado cobre o valor absorvido? Seja ele económico, social, político, satisfação, e onde reparar que todos nós, de uma forma mais consciente ou menos consciente, estamos nesta luta. E a outra, complementar a esta, é soberania, e que também nos diz o seguinte: como garanto a minha identidade ou como posso ser reconhecido como eu próprio e ser o que quero posso ser, seja a marca, pessoa, nação, empresa. E é muito interessante, talvez, este tipo de perspectiva, que é para lermos o mundo e lermos inclusivamente a reação e as contrarreações, mesmo ao nível político e dos regimes democráticos que nós conhecemos. Também podemos falar depois nessa. Há muita coisa interessante aqui, porque no fundo aquilo que é dado aqui é uma lente interpretativa sobre aquilo que está neste momento a acontecer no mundo, não é? Que é uma transformação, resultado que esta onda do digital está a passar por nós e levar-nos, não é? Portanto, ninguém fica de pé num sítio em que estava, não é? Portanto, vamos com a onda. O tempo e o espaço
São claramente duas características humanas, não é? Nós, para sermos felizes, temos que ocupar um tempo e um espaço. Nós estamos cá de forma transitória e, portanto, essa nossa ocupação de espaço é central, não é? Portanto, no dia em que durarmos muito mais ou tivermos a percepção de que duramos eternamente, provavelmente vamos reconceptualizar enormemente, mas isso não é para nós, isso é para outras pessoas. O tempo e o espaço, o que é que nós podemos dizer acerca dele? 24 horas, 7 dias por semana, sempre ligados, sempre presentes, mas tem que ser com disponibilidade inteligente e bem gerida, porque afinal o tempo humano é limitado. Nós somos muito pouco felizes quando estamos em carga constantemente a fazer a mesma coisa. Por outro lado, o espaço, em qualquer lugar, de qualquer forma, mas como estar presente, o ritual de estar presente, se nós somarmos os esforços e o custo real de estarmos aqui, é significativo. E é um ritual importante que nos mexe em termos de aprendizagem. Porquê? Porque a experiência é memorável. E nós temos que aprender a estar presentes e a ser inteligentes. Nós temos isto visto de outra forma. Nós, os mais velhos, têm que ser mais inteligentes e os mais novos, mais presentes. Porque muitas vezes estão num sítio sem estar num sítio. Não aproveitam a experiência. Nós vamos ter uma geração, a geração da minha filha, vai ser uma geração em que não vão comer fora, trazem a comida ao sítio. Portanto, vivem num buraco, quase numa Matrix. Não é? A exploração. Estão a ver? Portanto, ninguém se fica a rir. Os mais velhos e os mais novos, porque esse é um problema interessante, porque a idade já não é, o tempo já não é medido dessa maneira, como já não era medido, por exemplo, em termos de cursos humanos, a experiência. Nós temos gente velha que sabe muito pouco e temos gente nova que sabe muito, mas o mais comum é a experiência contar. Não é? Até porque muito tempo em jogos não habilita ninguém a saber usar os computadores. Por mais interessantes sejam os jogos, porque eu também não sabia história, mas tinha alguma cultura ao ler os livros do Asterix. Portanto, e da Mónica, também li os livros da Turma da Mónica, tanto que por acaso eram brasileiros. Portanto, há estratégias facilitadas pelo digital, isto é, do ponto de vista quase de percepção militar de nós lidarmos com a gestão da informação. Nós, com o digital, conseguimos capacidade de projeção, ter uma exposição global. Eu, lá do meu cantinho, da minha terrinha, como dizem aqui que nós não dizemos isso, terrinha, mas pronto, da minha terrinha, eu consigo mostrar e partilhar desde que seja descoberto, não é? Numa imensidão de Luíses que existem por esse mundo fora, numa imensidão de países, não é? Mas consigo projetar, conseguimos estar perto se formos visíveis. Também podemos ser diferentes e dinâmicos, ter capacidade de capturar a atenção. Já estamos numa economia da atenção. Esse é que é o problema. Nós, provavelmente, se morarmos num prédio, uma parte significativa das pessoas que estão à nossa volta nós não conhecemos. Mas provavelmente conhecemos pessoas do outro lado do mundo que têm interesses como nós, que gostam de ver o voo da mosca na diagonal e se preocupam com o facto das moscas, apesar de tudo, serem um bom indicador da qualidade ambiental. Não é? O meu filho precisou de alguns tempos para ver, eu moro numa cidade, para ver uma mosca, e aos 4 anos viu uma moca, uma mosquinha, e eu aí apercebi-me que não havia moscas no meu sítio e fiquei preocupado, não é? Apesar de ser muito simpático. Felizmente que o ambiente tem melhorado significativamente muito na minha terra, e agora eu tenho um dispositivo para liquidar moscas. Também tenho poucas moscas em casa. Chama-se André. É um gato. Ele gosta muito de comer. Eu digo que é o marisco dele. Tem o marisco dele, é a mosquinha. Criativo e inovador. Ter capacidade de concretizar valor. E para isso, curiosamente, há uma coisa que é muito importante fazer, que é viajar, que é falar com outros, que é ver pessoas e confrontarmos com diferença.
Portanto, para quem gosta de trazer a comida à casa, para quem gosta de estar no sofá e me dá pelos outros só através do WhatsApp e telemóvel, tem um problema. Não se confronta e logo vai ter uma menor capacidade de ser criativo e valor, o que é uma ironia muito grande, não é? Portanto, dizer que estas coisas não têm custos, não fazem, não é? Portanto, a tecnologia não é neutra, não é? Foi o que nós dissemos. E há aqui perdas efetivas importantes. As pessoas, apesar de tudo, ainda têm que ter um espaço de interação físico que é importante. Por outro lado, permite-nos ser inclusivos e cúmplices, perceber que a colaboração e a rede são essenciais. Ninguém, por mais competente que seja, o é sem apoios. Nós verdadeiramente excedemos-nos quando fazemos alguma coisa para lá de nós próprios. Por exemplo, há um bocado disso, ao reparar do currículo, a única coisa que eu quis frisar é que já não eram 8, eram 15 alunos de doutoramento. Isso é uma rede, não é? Isso é espalhar o bem ou o mal, não sei, mas espalhar-nos a nós próprios, não é? Como aos filhos. Portanto, é uma questão de reprodução e de produção e de cumplicidade e de inclusão que fazemos a esse nível. E quer a colaboração, também depois podemos falar das diferenças entre cooperação e colaboração, e a rede são essenciais. Nesta perspectiva, o mundo analógico também tem diferenças muito significativas. No mundo analógico, isto é, sem mediação digital, sem essa dimensão do digital, aprender é ter memória. É assim que aprendíamos muitas coisas, nós muitas coisas dependendo da nossa memória. Aliás, os testes ainda são muito adaptados, não têm consulta, são feitos... No digital, é o contrário. É esquecer. Nós temos de descartar, que é para reaprender novamente. Okay? E isto é muito interessante porque é exatamente o contrário. Trabalhar no analógico é tomar tempo. No digital é trabalhar sem tomar tempo. No entanto, ainda trabalhamos à hora. E as horas de aulas, por exemplo, nós professores, grande parte daquilo que nós fazemos de valor é fora da sala de aula. É não remunerado. É muito curioso como o sistema chega a ser esquizofrénico, porque paga aquilo que uma pessoa produz de menor valor. É muito interessante. Isso está, por exemplo, nas organizações também, a cortar. Se eu tiver que trabalhar 8 horas por dia, então aquilo que eu faço é estender o meu trabalho por 8 horas por dia, porque não sou premiado por fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Mas hoje em dia, a necessidade do imediato, a necessidade de capacidade de resposta, de ficarmos com tempo livre para refletir e pensar nas coisas, para sermos criativos, não é verdadeiramente remunerado pela organização que nós temos referenciada em hora. Portanto, há aqui a necessidade de que o espaço-tempo muda e como muda, nós precisamos de reconceptualizar aí. Por último, ensinar, é uma provocação para todos nós, de organizar, estruturar e transmitir. A transmissão é aquele que é mais óbvio, que faz cada vez menos sentido. Não é? Nós, em sala de aula, podemos ter gente bem mais conhecedora e competente que nós. Não é? Aquela história do tempo já não é sinónimo de conhecimento. Então, aquilo que nós temos que fazer é curar, contar e animar. Que são técnicas, são ferramentas da gestão do conhecimento, diga-se passagem. Não é? Apenas uma história, contar. Nós temos nas nossas crianças a melhor forma de dar continuidade aos nossos valores é pô-las com os avós, que lhes contam histórias, que passam um conhecimento tácito, que passam a capacidade de haver uma continuidade de gerações. E, portanto, essa nossa incapacidade por razões urbanas e de estrutura, de nós não pormos os nossos filhos com os nossos pais, leva a uma perda de continuidade daquilo que é o conhecimento. E ele não é preservado por iniciativa própria. Assim como a liberdade, assim como muitas coisas que nós temos, não é? Como o amor, como a felicidade, ele tem que ser acautelado. Não é? Portanto, então, de alguma forma, aqui o papel do professor
é também um papel de um avô, o que é interessante. Portanto, passa a ser um contador de histórias, um animador e a curar, a dar uma visão do mundo mais do que propriamente transmitir o que está em causa. Por último, porque acho que é importante voltarmos às questões dos dados, da informação e do conhecimento. No analógico nós registramos para representar, no digital configuramos para representar, o que é diferente, portanto há muita reutilização. Na informação registramos para decidir ou filtramos para decidir. E onde reparar que aqui está a grande dificuldade em que nós eventualmente tínhamos entre dados e informação. Porque era dados para uns, era informação para outros e vice-versa. No caso do digital, já há diferenças de operação mais significativas. Isto é muito interessante e que tem impactos depois na gestão da informação organizacional muito, muito interessantes. Lidar com o conhecimento, aprender para agir, aqui colaborar para agir. Porque aprender custa muito, dói muito e demora muito. Logo, a colaboração é a forma mais hábil de nós lidarmos com o espaço-tempo moderno. Okay? Portanto, cada vez mais, melhor do que qualquer um de nós, por melhor que seja, é a colaboração. Portanto, a rede de colaboração ganha ao sábio. É um tempo novo, o que não quer dizer, e isso é uma boa discussão aqui, como é que nós deixamos os sábios ou qual a necessidade de sábios, não é? Portanto, interessante. Ok. Redes e sistemas complexos. A questão das redes. O que é que uma pessoa pode acrescentar aqui? Sem as redes o mundo era bem mais simples. Nós tínhamos uma autoridade, uma nomeação e o que acontece é que houve uma quantidade de tecnologias, eu não as vou enumerar, desde a inteligência artificial até aos novos ecrãs, passando pelos robôs, pelos mídias imersivos, pelas tecnologias móveis, pela cloud, automação, impressoras 3D, leem depois com calma e veem que o que diz aqui é basicamente é que há um conjunto de tecnologias que estão em ação, e está aqui este slide todo cheio de informação, todo catita, para dizer o seguinte, é que nenhum de nós vai adivinhar o que vai acontecer, porque podemos eventualmente perceber ou saber de 2, 3, 4 e conseguir monitorizar um ou dois. E perceber, mas as interações entre estes é tão complexas, é uma combinação de milhões, não é? De 30 tecnologias, de possibilidades e cenários diferentes, que esqueçam. Não é por aí que vamos lá, com a nossa capacidade de perceber as tendências. E isso é também algo de muito interessante. É que vivemos num mundo emergente em rede, em que o que vai acontecer é muito pouco previsível. Portanto, não nos podemos orientar dessa forma. Mas é muito curioso quando nós percebemos a questão do um para muitos, não é? Do tempo das hierarquias para o tempo de redes, que ela própria já evoluiu bastante. Vamos reparar que aqui nós temos quem paga a festa, uma audiência passiva, e quem publica, e este cinzentinho mais claro é o analógico. Isto era um modelo pacífico. Estes injetavam dinheiro, este empurrava para baixo, estes consumiam. O que acontece é que agora há aqui uma segmentação com a interação em que este injeta dinheiro, mas ele é muito mais segmentado, há uma audiência passiva, mas começaram a haver aquilo que são os comentadores, os líderes de opinião, e que acabam por distorcer, criar aqui um esforço digital que acaba por contaminar numa situação em que nós temos já os mídias sociais, já não é a questão da interação, continuamos com uma audiência passiva, vai sempre haver, é muito bom ser passivo. Eu gosto muito de, por exemplo, que me digam para onde é que eu hei de ir, que eu conhecer coisas de forma, não é? Portanto, é chamado colinho, não é? Não sei se tenho essa expressão, é tão bom, não é? É quase que algo que nos remete, portanto, todos nós, não há aqui, nós nunca somos ninguém em absoluto, não é? Felizmente, porque não temos essa energia. E aqui, o dinheiro, deixou de haver dinheiro, há dinheiro segmentado, isto é, dinheiro com propósito,
Logo, aqui a ação tem propósito, é completamente, já não é a ideia do investimento, o retorno de investimento. Hoje em dia já se percebe muito melhor o que se quer tocar, como se quer tocar e porquê que se quer tocar. Logo, o dinheiro distribuído de outra forma. E hão de reparar que há aqui um conjunto de pessoas que são co-criadores. Aquele que era o editor deixou de ser o editor e aquilo que ele agora faz é arquiteto de participação. É um mediador entre a função. Portanto, como veem, a própria tecnologia já não é a interatividade que governa, é algo que é um animal completamente diferente. É um bicho com hábitos diferentes e com uma população diferente e, acima de tudo, os equilíbrios de poder aqui são distintos, não é? E depois é óbvio que há contrarreações, há tentações grandes que nós podemos ter. Ora, as formas de organização, quando nós temos redes, que temos ligações e os nodos que formam redes, que normalmente são com regras simples, são estabelecidas, mas que depois das interações pela quantidade e pelo facto de não haver possibilidade de perceber qual é o ponto de entrada e qual é o ponto de saída, nós temos comportamentos que emergem complexos. O exemplo simples, como isto é dado pelo Barabasi, que é uma das pessoas que estudou, é a formiga. A formiga tem uma feromona que diz que está-se bem e todas as formigas seguem a formiga que liberta essa feromona. Então, é uma regra muito simples, o bichinho funciona de forma muito simples, mas coletivamente, cuidado com as formigas, porque todos nós já combatemos formigas que nos entraram em casa e elas parecem muito mais inteligentes do que está-se bem, não é? Porquê? Porque o comportamento conjunto, isto é, o facto de elas funcionarem como um sistema distribuído, torna-as um sistema complexo e muito adaptativo à realidade exterior e com uma capacidade muito grande. Hoje em dia, grande parte dos sistemas que nós estamos a desenvolver, como são em redes, acabam por ter esta lógica. Isto é, tem emergência. Nós não sabemos verdadeiramente o que vai acontecer. Portanto, imaginem, se Deus jogou aos dados, o homem agora, nas suas próprias organizações, está a fazer o mesmo. Não é? Não sei se é alguma ironia estranha que nós estamos a produzir. Ok. Algumas forças de coesão para redes viáveis. Isto é, que o indivíduo tenha acesso. E elas são a proximidade, não é? Porque nós gostamos da escala humana, e confiança. A questão da confiança, que é muito estudada, o trust, o inglês trust, não é? É muito estudado porque, efetivamente, sem confiança, nós não temos nem empatia, nem sequer ouvimos. Portanto, não podemos colaborar. Logo, a confiança é um motor muito importante, que é para nós podermos entrar em modo produção de valor e sair do modo de sobrevivência. Temos que confiar em parceiros, não é? Daí que se diz parcerias em questão. Curiosamente, há 3 autores que eu gosto muito, que um de 2009, 2006 e 2002. Começamos, as redes estão presentes em todo lado, Barabasi. Eu aconselho a ler um livro que é Linked, eventualmente é um livro muito interessante para perceber os fenómenos de rede e onde é que eles estão e como são emergentes. Depois aqui Yockley Benkler, que é de Yale University, da Ivy League, das grandes universidades americanas, que em 2006 escreveu um livro, portanto, ele está disponível na internet, em inglês, portanto podem ir ao Google e escrever Yockley Benkler e vão ter acesso ao PDF do livro, e diz que a produção social transforma mercados e liberdade. Isto dito em 2006, provavelmente era menos percebido do que é hoje em dia. Não é? Nós hoje em dia temos realmente uma alteração daquilo que é a economia e daquilo que é as nossas noções de liberdade e até com impacto político, são muito significativos. Okay? E por último, dizer como o poder não gosta das redes. E, curiosamente, eu utilizo aqui uma personagem brasileira, que é Augusto Franco, que diz que o poder é uma medida de não-rede. Portanto, quer dizer que quando nós substituímos o comando e controle, as hierarquias por redes, estamos também a refundar as nossas noções de poder ou até destruí-lo da forma como conhecemos. É muito interessante estes 3 autores para explicar alguma das questões que estão
detrás do que está aqui, do que eu tento passar. Aqui um exemplo de como, apesar de nós vivermos num mundo de rede em que a internet permite que nos liguemos, há sempre a ideia que a web social é distribuída, mas depois há uma monocultura. Há um conjunto de empresas de grande porte, como a Google ou a Facebook, que criam com as plataformas digitais um processo de mediação e de centralização da informação. E isto é muito curioso porque aquilo que a rede trazia, não é, pode também ter como um efeito de rede o facto de nós concentrarmos e destruirmos valor, porque as interações entre estes aqui são substituídas por um sugar de informação aqui. E isto é um problema, uma dor de cabeça muito grande, que os Estados já se aperceberam, porque perceberam da perda de controle. Esta ideia do Regulamento Geral de Proteção de Dados, na Europa e agora também aqui no Brasil, é uma contra-reação do Estado-nação, precisamente para as empresas, que é para pôr algum cobro a Facebooks e a Googles naquilo que eles podem fazer. Não é? Portanto, é interessante como a leitura deste tipo de assuntos nos permite perceber, provavelmente, porquê e a dimensão de mudança que nós estamos a sentir. Obviamente, estamos na lista, não é? Quem é que de nós tem telemóvel? Quem é que no telemóvel tem aplicações livres e que nós pagamos com os nossos dados? E os nossos dados permitem-nos colocar na lista. Quem é que daqui tem Instagram ou Facebook e coloca lá informação que é, a partir desse momento, das plataformas? Quem é que ainda não colocou uma fotografia de si próprio para se identificar e não foi dessa forma identificado, que é para nós, eventualmente, melhor do que os próprios nossos Estados, saberem por reconhecimento facial quem somos, saberem certo tipo de empresas. Portanto, isso é a questão. Provavelmente aqui, todos alegremente e de uma forma voluntária estamos na lista. É muito curioso este fenómeno. Aliás, há um livro muito interessante de Susana Zuboff que fala sobre o capitalismo vigilante. Diz que o CV é o constante registro, análise e tentativa de modificação do comportamento humano para o benefício dos gigantes tecnológicos que negociam mercados de comportamentos futuros. Portanto, sabem aquilo que nós vamos fazer mais depressa do que nós próprios. Quando é que eu vou trocar carro? Provavelmente eu não saberei, mas graças à ciência dos dados, à capacidade de responder a perguntas futuras que os grandes números dão, por haver pessoas com um perfil semelhante ao meu, é possível determinar qual é a média do número de anos que o carro tem, com um cruzamento com o número de filhos e mais um conjunto de valores, e ficam com uma ideia mais segura do que eu próprio, em que ano é que eu irei trocar de carro. Não é? Eu diria que nunca, mas se calhar estou errado. O CV, isto é o capitalismo vigilante, processa o comportamento humano, acompanhando, medindo e analisando, desde o smartphone até à casa inteligente, desde navegar na internet até mensagens privadas ou e-mails. Portanto, essa é a situação. Depois leem o resto, mas basicamente é um livro muito interessante, não é fácil de ler, é bastante profundo e tem 600 páginas, lá está. Exige muito do nosso tempo, mas tem a sua... É um ato de constrição, não é? Portanto, algumas ideias sobre como operar neste novo mundo, que é para não ser só um discurso de anúncio, que é altamente conectado e opera em ritmo acelerado, em constante mudança a exigir resposta imediata e eficaz, espaços de trabalho em mutação constante. Há um ciclo aqui que é fazer agora, em qualquer lugar, com a tecnologia disponível, sem tomar tempo e com eficiência de recursos. A ação tem que ser orientada à colaboração, portanto, temos que aprender a colaborar, que é diferente de cooperar. Cooperar é dividir e cada um faz a sua parte, colaborar é fazermos em conjunto. Precisamos mesmo de mediação tecnológica para poder fazer, como o Google Docs, e aspectos semelhantes. Aprender, estar disponíveis para aprender ao longo da vida, que é algo que é doloroso, não é? Normalmente nós aprendemos bem quando dói mais, não é? Isso
Tem essa. E depois aprender sozinhos, sem ajuda. Portanto, ter essa disponibilidade, é uma disponibilidade mental interessante. Estar preparado para um ciclo virtuoso de partilhar, criar em conjunto, ser criativo, reutilizar, estar sempre ligado, possuir alta mobilidade e descartar, retirar, não é? O que também é algo que temos alguma dificuldade, não é? Fomos coletores, não é? Nós, enquanto unidades de carbono, fomos treinados para colecionar. Então, a nova tecnologia são pessoas e queremos que elas sejam éticas, porque se não forem éticas, não tiverem um quadro de valores comum, não são nada, não é? Até é perigoso ensiná-las a ser mais do que são. Sejam efetivas, sejam empoderadas e que sejam líderes de governo. Líderes de governo não é do governo, é líderes do seu governo. Não é? Porque eu, para poder colaborar, para aprender ao longo da vida e autoaprendizagem, é necessária iniciativa. Não é? Portanto, quem está passivo tem alguns problemas a este nível. O novo ativo são os dados. Porque os dados representam o comportamento das pessoas, antecipam, influenciam, moldam, agregam e simulam. Tem a ver com o capitalismo da vigilância, a economia da atenção. Portanto, há aqui o comando e o controle. A transformação... passei este aqui. A transformação digital. O que é que eu entendo por transformação digital? Os novos tempos, então, são estes. Não é? Temos demasiada informação, o tempo é o mesmo, e o conhecimento para lidar com este é claramente deficiente. Portanto, temos aqui um problema em que nós precisamos de conhecimento. Eu diria mais, temos aqui uma oportunidade e vão precisar outra vez da universidade. Não é? Alguém que o faça por reflexão, sem propósito estabelecido, sem mercado. Não é? Portanto, é essa a ideia. É preciso de novo conhecimento. O que podemos fazer perante isto? Aqui está a Ponta Rábida, lá no Porto. Não é? Algumas fotografias. Eu espalhei aqui subliminarmente algumas fotografias para partilhar a minha cidade. A transformação digital, então, o que é entendido, o que é que eu entendo por, e queria partilhar? Mudanças associadas com a aplicação da tecnologia digital em todos os aspectos da atividade humana. A transformação digital pode ser considerada como a terceira fase da adoção do digital. As competências digitais, lembram-se que já não é preciso saber usar, é também o que fazer, portanto, está curto. A literacia digital, que é para explorar, no fundo, já não só os artefactos, mas também o ecossistema digital, mas também a transformação, que é operar e tomar a iniciativa no contexto do digital. Então, o uso e a exploração do digital possibilita novos tipos de inovação e criatividade que alavancam os métodos tradicionais da atividade humana. A força de trabalho muda do modo analógico para o digital. Isto é, passamos, e é essa a ideia, passar do modo de sobrevivência para o estado de produção de valor. E nós hoje em dia estamos todos muito em modo de sobrevivência. Não é? Portanto, e em burnout, muito nesse género. Temos que nos reinventar dessa forma. Qual é a força digital para a mudança? É enorme. Isto também é lá no Porto. Portanto, em janeiro e fevereiro é possível assistir no farol da entrada do Rio. Ele fica neste estado. Não é? Portanto, está num ponto que não devia estar, é o que se pode dizer. Mas fica muito bonito. Há assim um ar muito bonito. A nova realidade das plataformas digitais. Nós já aqui avançamos essa situação, que é o Uber, é a maior companhia de táxis que não possui veículos próprios, não é? Não suga o valor, mas daqui a uns tempos, quem é que muda os pneus, quem é que mete gasolina, quem substitui os carros, não é? Portanto, suga o valor todo, dá um serviço, partilha parte desse valor com o utilizador final, mas também retira da economia local da comunidade muito daquilo que era o valor de interação. Estas plataformas digitais são, a longo prazo, em reposição, desequilibradoras de uma economia. Mas nós verificamos que não são o único. A Uber tem o Facebook, o maior dono de conteúdos multimédia que não cria os seus conteúdos, a Alibaba,
o maior varejista que não possui inventário, e Airbnb, o maior fornecedor de alojamentos que não é dono do imobiliário. Aqui, só uma nestas 4 é que ainda é chinesa, daqui a 3, 4 anos, todas elas são chinesas. Portanto, não tenham ilusão. Isso também é tão certo como 2 mais 2 serem 4. Aliás, eu fui ver uma exposição ontem do Huawei e fiquei ainda mais assustado porque provavelmente não irei assistir contemporâneo com alguém tão arrojado e tão capaz, e mais uma área onde os chineses já estão à frente. Portanto, podemos também falar mais disso, que é para angustiar mais a plateia, se for caso disso, que é para perceber que isto não é um problema ou não é um desafio de futuro, é um desafio já de 2018, 2017, portanto, como já estamos em 2019, vão ver a exposição, não é, no Museu do Olho do Huawei, porque vale a pena, vale a pena. O que é que acontece à informação? É aqui a informação que se perde em conhecimento e os dados que se perdem em informação. Portanto, esta ideia aqui, não é a ideia do Steve Elliott, não é? Que é muito conhecido, que é os riscos de nós perdermos um recurso que julgávamos tão valioso. O primeiro aspecto importante é que nas redes temos um jogo complexo, sofisticado e de rápida transformação, isto é, emergente, que nenhum de nós pode prever. A regulação do acesso à informação modela o comportamento numa sociedade, e há vários exemplos disso, desde o controle de sistemas de distribuição de software, o desenvolvimento das plataformas digitais, aplicações com oferta de funcionalidades fechadas, a aquisição de serviços complementares, a inovação do uso de sistemas e aplicações, as ligações assimétricas da internet e a regulação de débitos e custos de comunicações de dados. De alguma forma, isso é muito interessante, porque quer dizer que uma perspectiva como aquela que eu aqui vim partilhar e que tem a ver com a ciência da informação, pode ser uma boa lente interpretativa que é para percebermos e arranjarmos soluções para este mundo novo. Quer dizer que a ciência da informação, nas suas características multidisciplinares, vai, eventualmente, poder fornecer soluções ou respostas alternativas àquelas que hoje em dia estamos falhos a encontrar. Apenas eu gosto muito de dizer aqui das ligações assimétricas à internet, porque há muito a ideia, contam-nos essa ideia, que nós não temos na internet um mundo global mais justo, certo? Portanto, estamos mais equilibrados. Isso é uma das boas mentiras que colocaram, porque, como sabem, as ligações entre países e os cabos submarinos e os satélites têm ligações que são assimétricas, isto é, o upload e o download é diferente. O que é que isso significa? Significa que eu posso receber mais rapidamente a informação dos países desenvolvidos do que enviar a minha informação para lá. Então, se nós virmos os débitos de upload e download entre os diferentes países, vamos verificar que são muito semelhantes às das balanças comerciais entre os países. Ok? Sim, depois que é mais fácil obter dados deles, comprar, do que exportar. Portanto, não é no mesmo sentido. No sentido de que os equilíbrios de poder se mantêm e monetizam a economia real. Portanto, essa é das mentiras mais comuns que nós vemos, dizer que a internet é um mundo livre. Não, nem tanto. Portanto, mas aqui depois, parte daquela que foi a apresentação em Porto Alegre foi mais aprofundada para os cuidados que nós temos que ter com a perda de valor para as comunidades locais que as plataformas digitais aportam e da necessidade de termos plataformas próprias para capturar esse valor. Não é? Então, exportamos-lo sem importar a contraparte. Não é? Essa é a ideia. Aliás, do ponto de vista da cultura que existe de momento, temos a questão da morte da competência. É um livro muito interessante. Tem um capítulo muito
interessante de ler, que é o capítulo 4 sobre o ensino superior. Todos nós, professores, devíamos ler esse livro. Os alunos não, os professores sim. E que esta é uma frase que caracteriza o livro. Eu vou passar a ler. Enquanto a internet permitiu que mais pessoas tenham mais acesso a mais informação do que nunca, também lhes deu a ilusão do conhecimento, quando na verdade elas estão afogadas em dados. Daí resulta um manancial esgotável de rumores, mentiras, análise pouco séria, especulação e propaganda, e a tendência para procurar informações que apenas confirmam aquilo que acreditamos. Então, para a nossa ignorância, temos uma confirmação da ignorância. É por isso que o Dr. Google é excelente para o sábio, perverso para o ignorante. E todos somos ignorantes em alguma coisa. E, portanto, vamos lá buscar confirmação para a nossa ignorância, que agora é convicta. Então, deixamos de ouvir. Estão a ver o perverso que é os sistemas e porque, obviamente, não podiam deixar de ser explorados por alguém mais mal intencionado. As fake news e coisas do género. Giro. Este livro é muito interessante. Desafios associados. Estou quase a acabar, para não dar dores de cabeça a ninguém. Voltamos então à questão da gestão da informação e às unidades de operação daquilo que é na gestão da informação, as operações com a informação, que é o processamento, o armazenamento e a comunicação. No processamento, processar significa, para o computador, as ações que um processador realiza quando recebe a informação. Então, aquilo que é, no fundo, é transformar dados e informação. Quando muito transformar dados em informação, é mais informação. Estabelece uma distinção entre o que entra e o que é obtido, enquanto dados e informação. Cria estruturas de controle baseadas em instruções que, na sua maior essência, são algoritmos. E permite moldar o comportamento por via dos processos, que, por sua vez, moldam o comportamento nas organizações. Portanto, isto é algo que nós conhecemos e aprendemos e está bem estabilizado. A computação em nuvem alterou aqui, permite a distribuição de dados e informação, criando um ecossistema digital que possui elasticidade suficiente para guardar alguns quantidades significativas de dados. Isso vai ter um impacto tremendo. Porquê? Pode usar e explorar, criando novas ordens de complexidade e aplicação. Portanto, uma regra simples, todos nós colocamos os dados que é para salvaguardar na rede. Uma regra complexa é que esses dados agora e essas ações geram novos dados que articulam como é que a produção humana é feita, permitindo um novo nível, uma emergência de aplicações num sistema complexo, com operações muito simples feitas por cada uma das unidades de carbono. Portanto, hoje em dia há um rizoma, um ecossistema. Portanto, agora, aquilo que era conhecido há uns anos atrás como algo que é de um coletivo, hoje em dia é bem passível de ser consubstanciado. O acesso e captura dos dados é realizado a escalas difíceis de imaginar ainda há uma década. Temos o Big Data. O desafio ao cruzar os dados e permitir comparar os dados, prevendo a atividade humana, causa desafios éticos muito grandes, de privacidade e segurança enormes. Permite a analítica, aquilo a que nós chamamos de inteligência dos dados, e hoje em dia até uma nova ciência onde provavelmente muitos de nós vão trabalhar no futuro ou vão ser financiados para ter projetos aí. Tem a ver com a ciência dos dados. Aliás, a apresentação anterior que estava aqui era sobre esse tema, que é um tema quente. Diga-se passagem que uma das melhores academias online sobre o assunto é brasileira. Portanto, estas coisas têm muito interessante. O Cloud Computing está aqui uma definição, depois se quiserem ler a definição do Cloud Computing. O digital, na sua dimensão de comunicação, tem os novos mídias. Desde os blogs, a realidade virtual, os mundos virtuais, os mídias sociais, quer ao nível das plataformas e redes de conteúdos, quer as comunidades de base digital, que são coisas diferentes. Uns ligam conteúdos, outros ligam pessoas. Portanto, há diferenças aí. A imprensa digital, os jogos digitais, alguns deles sérios, porque são para a área de educação.
para ligar todos estes elementos não estruturados, por natureza não há uma unidade e uma hierarquia entre eles, portanto não há uma autoridade, do ponto de vista de ciência da informação, daquilo que era o tradicional, levanta aqui questões muito interessantes. E, face à escala, precisamos de sistemas automados que sejam capazes de analisar e adaptar a informação. A inteligência enquanto análise de informação e a tecnologia associada hoje em dia à inteligência artificial. A aprendizagem profunda foi um avanço muito significativo na capacidade de dar autonomia a sistemas que exploram precisamente os sistemas complexos. Isto é, criar uma consciência ou uma lógica, um racional dentro de um sistema complexo. Pode ser uma plataforma digital, uma aplicação ou simplesmente um carro autónomo. Portanto, um drone. Aqui, esse aspecto. Será possível dissociar mais, como fazíamos antigamente, as 3 operações de informação? A integração é crescente por via do digital. Processamento, armazenamento e comunicação. Qual o papel do computador, da computação e da inteligência artificial? Como pensar os blocos do ecossistema digital? Temos aqui mais um ar. Há aqui vários problemas e várias questões em aberto e que são grandes oportunidades de aprofundamento. Os grandes desafios com o ecossistema digital. Temos um tempo de escala não humana, temos, portanto, o contínuo passado, presente e futuro é quebrado pela análise de dados, também dava para falarmos um bocado disso. O local de realização não é físico, alarga o conceito do espaço para ciberespaço e, portanto, há aí uma nova forma de mediação. E os conteúdos que emergem mais complexos e a não respeitar os tradicionais construtos de espaço e tempo. Portanto, muito provavelmente, nós vamos ver numa curva do tempo, numa próxima curva do tempo, algo diferente do e-learning, do m-learning, do u-learning, alguma coisa que recombine estes processos. Não é? E provavelmente sempre teve à nossa frente, normalmente as coisas são simples. Mas já estamos a viver tempos que passamos do multimédia ao hipermédia e ao transmídia, portanto já há esses espaços. As plataformas digitais têm que ser diversas, implica mudança, mas também alternativa, quem, quando, onde, como, porquê e para quê, mais aqui oportunidades. E aqui está um livro que eu tive para retirar nesta apresentação, mas deixei ficar porque é importante perceber que nós falamos da tecnologia definidora da exploração de dados e este senhor, que é o Kei-Fu Lee, que conhecem do Siri e de um conjunto de tecnologias que hoje em dia estão disponíveis e que é o grande investidor chinês, ele próprio é chinês, e que ele escreveu este livro, que é um livro que vale a pena ler, em que ele descreve porque é que os chineses já ganharam o domínio na área da inteligência artificial. Portanto, a nova vaga tecnológica e a sofisticação, muito daquilo que vão ser respostas àquilo que está aqui atrás, já vão ser recentradas, não em Silicon Valley, nos Estados Unidos, mas alguns nos 2 grandes centros chineses de produção de conhecimento. Portanto, é interessante ler, que é para, ao menos, já não sermos tão apanhados de surpresa. O livro é de 2019, portanto, é atual, mas o que ele conta já é 2018. Aqui, soluções para a liderança digital, deixei este que é para não ser acusado de não dar pistas, né, que acho que é importante, que é, se não as vences, junta-te a elas, as plataformas digitais. Portanto, é essa sempre. Portanto, porque é que não? Qual é a melhor forma de as organizações lutarem ou ganharem o seu espaço, ocupando espaço, esse espaço vazio do digital, da mediação digital, criando as suas próprias plataformas digitais e, portanto, a sua própria área de soberania. É essa a ideia. Aquilo que nós chamamos criação de ecossistemas digitais que protejam a privacidade dos dados sensíveis, que não são todos, são cada vez menos, de outra forma não é possível, reduzam a entropia, filtrem a informação relevante e controlem e monitorizem a atividade, isto é, regulem a ação. Portanto, são espaços que, de alguma forma, fazem esse aspecto. Isso exige liderança digital, delimitar o seu próprio espaço digital e produzir valor por via de estabelecimento de plataformas digitais próprias. Portanto, é essa o que nós entendemos por liderança
digital. Portanto, há aqui um novo espaço de ocupação, no fundo, que precisa de ser trabalhado. Ainda sobre a gestão da informação, que eu fiz para partilhar aqui convosco hoje, reinventar a gestão da informação. 3 questões que são importantes. Informação e entropia. Em muitos casos é mais entropia do que informação. Quanta da informação é perdida em dados e qual a informação crítica, quais as competências e as aptidões que são colocadas. Há muito esforço, muita gente a trabalhar estas áreas e bem necessário trabalhar estas áreas. Filtrar e curadoria. Filtrar menos é mais, selecionar e optar por reduzir. A curadoria põe um chapéuzinho em cima, portanto põe uma camada em cima que é um processo estruturado e consciente de filtrar. Isto é um ato de gestão para esse filtro não ser algo que é algo tácito a cada um de nós ou a uma organização. A inteligência como análise da informação que requer conhecimento e experiência. Aqui estas 2 novas dimensões é que provavelmente como nós tínhamos os sistemas de informação e a gestão da informação, tínhamos os dados, também temos hoje em dia a gestão do conhecimento e provavelmente há muita interação aqui que nós deveremos considerar, o que torna esta área também uma área que vai revisitar muito daquilo que foi feito nos anos 80 e 90 e reinventar-se numa lógica mais complexa e mais cruzada entre a gestão da informação e do conhecimento. O que é interessante, portanto, um conjunto de propostas novas que podem aparecer. Menos computadores, mais gadgets, portanto, o computador, desde os supercomputadores, os mainframes, os minicomputadores, microcomputadores, dispositivos móveis e os objetos inteligentes, os IoTs e coisinhas do género, não é? Portanto, nós estamos numa lógica, no tempo, nesta direção, em que o custo e a complexidade são cada vez menores. Lembram-se do que eu disse sobre regras simples. Pois a interação, eu posso ter um conjunto de objetos, todos eles muito simples, mas que depois se articulam de uma forma que há um comportamento emergente que é o próprio definido. Estão a ver, portanto, esta ideia como está articulada. E com um esforço de aprendizagem cada vez menor, não é? Porque esse custo, não é? A curva de aprendizagem, como sabem, tem um custo inicial que depois faz com que o custo de entrada seja muito elevado, quer em tempo, quer em esforço. Ora, isso não pode acontecer, não é sustentável que aconteça. Onde é que está o computador? Aqui, alguma religião agora, ele está no meio de nós. Nós já não o vemos, não é? O computador desapareceu. Aliás, isto aqui é uma cidade, não é? Vista de cima, parece uma placa de circuito impressa, a ideia, ou um processador. Não é? Portanto, é a mesma coisa. Não é? Ficou já tão imbuído, tão integrado, que já não há computadores. Não é? Aliás, a cloud computing, há uns autocolantes muito interessantes a dizer o que é a cloud, é o computador de outra pessoa. essa ideia. Eu gostava de partilhar aqui algumas definições, porque há muita confusão nisto e a governança ou governância, conforme for o caso, é um conceito empírico em 95, posteriormente teorizado. A direção do governo, isto é a governação, não é a mesma coisa que a governância, já não é suficiente, é preciso um outro modo de governar, com equilíbrios, em rede, as hierarquias já não existem. Portanto, o processo de direção estruturado, institucional e técnico orientado à ação coletiva por via da cooperação, isto é, as lógicas de poder são diferentes. O Alvin Toffler escreveu um livro na década de 80 que tinha algumas pérolas. Vou dar só 2, porque não há tempo aqui. Nos anos 80, é muito interessante. Uma sobre como é que ia ser a aprendizagem no século XXI. É aprender, desaprender, reaprender. Como ele tinha razão. E qual foi o título daquele livro que é o mais interessante? Não é terceira onda. Os novos poderes, que dizem tudo. Como isto vai
refazer os poderes. Portanto, dizer isso e descrever isso na década de 80, cuidado, é de se lhe tirar o chapéu. Incrível. Ora, a governança é produto da participação da sociedade e governo, que é dinâmica e negociada entre os seus autores. Estão a ver agora o esforço e a confusão que vai na cabeça de quem foi formado, mesmo na política ou na gestão tradicional, que tem que se reinventar e alienar poder a esse nível. Portanto, há aqui um conflito muito significativo que está a acontecer em todo o mundo. Daí também, por exemplo, na Europa, nós vermos muita contra-reação a esse nível, não é? Desde o Brexit, extremas direitas na Hungria e noutros países, portanto, isso tem muito a ver com precisamente este recuo a esse nível. Na governança já não existe um ator central, o processo de direção da sociedade em que a interdependência, a integração, coprodução e corresponsabilidade são aspectos constantes na ação. Portanto, nós para conseguir fazer, para conseguir responder, temos que deixar de controlar. E isto na nossa cabeça, na minha cabeça, é complexo, não sei. Portanto, esta de uma pessoa fazer o let it go, não é? Nós nas orientações fazemos muito isso. Ainda é um processo que é muito de governança, de tutoria, não é? Não é de governo, de governação. É mais um aspecto de governança. Não é? Portanto, há aqui uma governança associada. A transformação digital, também que é para dar alguns, enfim, uma ideia como hoje em dia já existem receitas que uma pessoa pode tomar, 5 tópicos a merecer a atenção, uma estratégia e direções claras, uma visão clara de que os clientes pretendem, não é? Lá está a orientação para a demanda, as pequenas coisas e os pequenos detalhes contam, vital a gestão dos requisitos, também há uma recuperação da análise de requisitos e da engenharia de requisitos. É muito interessante saber aqui em alguns aspectos e das necessidades de informação. Envolvimento e adoção pelos stakeholders, isto é, se todas as partes interessadas, todas as partes implicadas não estiverem envolvidas, obviamente não existe colaboração nem cooperação. Aliás, a colaboração até é uma boa forma de detectar se está toda a gente implicada, porque fazemos juntos. A cooperação é terrível, porque se nós dividirmos o trabalho, cada um fizer a sua parte, nós podemos sabotar não fazendo a nossa parte. Não é ver? Portanto, há aqui uma boa diferença entre o que é colaborar e cooperar. Cooperar, curiosamente, exige níveis de confiança maiores, não é? Como fica aparente do que está aqui, porque há menos vigilância, principalmente em questões de espaço e tempo. Lidar com redes e o digital não é bloquear, ignorar ou conter, e, portanto, nós temos que ir do comando e controle para a governança. Não é? Está aqui a ideia de dizer que nós, não é por bloquear ou por dizer que não existe que as coisas não estão lá. Não é? Portanto, essa aí é a situação. Dados são todos os factos, informação, factos num dado contexto, conhecimento, interrelacionamentos entre factos relevantes e sabedoria, conhecimento acionável. É importante eu passar isto, porquê? Porque todos nós temos noções diferentes, só para perceberem este discurso, é uma espécie de aferidor sobre o que está. Não é? Aliás, eu partilho isto aqui, que é para... São 3 slides agora, só com os conceitos, como eu os vejo, que é muito discutível, e podemos estar aqui 20 horas, falar mais à frente e atrás, mas como aquele discurso todo foi tomado com este, eu partilho este que é para sincronizarmos. Aqui temos os dados, a informação, conhecimento, o entendimento partilhado, por causa da questão do entendimento e a questão da sabedoria. Aqui temos a gestão da informação com a ciência e os sistemas, entre os dados e a informação. E depois, com a aprendizagem individual, vamos para o conhecimento, que é a aprendizagem em equipa, partilhar o conhecimento, com o entendimento partilhado, e a percepção, que é para dar a sabedoria, que é tomar decisões e agir. E aqui temos a arte e a liderança, e aqui a experiência. Portanto, enfim, vale tanto como outros, não é? Quando nós fazemos esses esquemas é para ter um desenho, um farol, e é essa a ideia que está aqui colocada.
E este aqui é também um farol, uma simplificação pedagógica que eu utilizei para mim, que é para possível estabelecer uma relação entre dados, informação e conhecimento, em função da complexidade e da estrutura. Portanto, nós cozinhamos os dados, pomos estrutura, e eles fervem, depois fervidos e dão informação, mais fervidos e com os dados e a informação dão conhecimento. Esta é a ideia do contínuo e mapeado, dizer que os dados são uma representação da realidade, nós capturamos o que interessa, que a decisão é suportada pela informação e a ação pelo conhecimento. Não nos interessa nada ter o manual, ter toda a informação disponível, não quer dizer que façamos, não é? Lembra-se entre saber usar e saber o que fazer, portanto é preciso conhecer, portanto são diferenças significativas. Bem, isto, do ponto de vista pedagógico, é questionável do ponto de vista ontológico, mas é extremamente interessante do ponto de vista pedagógico, que é para podermos negociar um conceito. E, portanto, é essa a lógica. Ok? Pronto. Obrigado. Espero que tenha valido a pena. Oi. Obrigado, professor. Eu acho que a gente abre agora para as perguntas, né? Imagino que tenhamos várias perguntas aí, o tema é bem interessante. Acho que eu vou até as pessoas por causa do microfone. Quem deseja perguntar, só levantar a mão, então, que a gente vai ao encontro. Quem? Não há. Tá. Então eu vou começar, professor. Eu sou bem curioso. Eu estava olhando o novo livro, que nem tão novo é, do Barabás, né, do Licked. E aí ele vem trazendo no seu segundo livro a perspectiva dessas forças ocultas, né, que acabam interferindo na atividade humana, né? E aí, por essas forças ocultas, ele acaba entendendo a própria presença das plataformas. Aí a gente coloca aí na sua fala o Uber, o próprio Facebook, todas essas empresas. Eu fico imaginando o papel do gestor tendo essa espécie de metagestão, né? Ou seja, a gente toma decisões, mas nos parece que alguém já as tomou antes de nós, né? Grandes corporações, grandes empresas acabam interferindo na realidade tanto das organizações quanto na realidade do cotidiano humano, da vida social. Então, eu queria que, em alguma medida, você falasse sobre esse papel das plataformas, em especial as plataformas de redes sociais. Como que você enxerga um pouco essa inferência direta dela nas relações sociais, humanas e das organizações? Ok. As redes sociais são um tempo. As redes sociais foram a passagem. Aliás, o Facebook é muito interessante, principalmente para a geração das pessoas mais velhas, porque foi um retorno à universidade e aos tempos. Eu encontrei, como fui fazendo vários cursos, não é? Portanto, em escolas diferentes, eu fui tendo vários colegas e fui reencontrando todo o tipo de gente que existe e ao longo da minha vida e que foi desaparecendo, foi sendo substituída, etc. E é um espaço de reencontro, é um espaço de memória, principalmente memória perdida. E tem um apelo muito grande, precisamente para aqueles que já têm percurso de memória perdida. É por isso que os jovens utilizam outro tipo de meios e ele não tem o mesmo apelo. Mas, em si, é um espaço muito pouco natural. No Facebook, nós podemos ter as antigas namoradas, as amantes, as esposas, os patrões, os empregados, os amigos, os conhecidos, todos juntos na mesma sala. Ora, nós nunca faríamos isso
fisicamente. Portanto, estão a ver a loucura que é. No fundo, o Facebook rapidamente foi muito usado como o espaço de avaliação para os recursos humanos, não é? Porque parece um armário dos nossos esqueletos, mais do que outra coisa, e que tem muito a ver com essa nossa projeção da recuperação de uma memória passada. Isso funcionou muito bem numa geração, não funciona agora, portanto... E de algum modo, as redes sociais são redes de valor e têm que ter escala humana. Não é? E houve uma altura que nós colecionávamos, para já a palavra amigo é uma palavra estranha para conhecido, não é? E nós colecionávamos ter 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ora isso não é. Ninguém tem mais de 20 amigos de uma vez, não é? E tem que ser pessoas especiais. Uma pessoa provavelmente, por exemplo, uma parte muito significativa dos meus amigos são os livros. Não é? Portanto, o tempo, isto é democrático. Todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos algum grau de liberdade, aqueles que lutaram por isso, não é? Que têm soberania para escolher, mas não podem ter isso. E onde reparar que as redes sociais, desse ponto de vista, são perversas, porque são muito pouco humanas. São um espelho da não-realidade. Não é? Portanto, é um não local. Desse ponto de vista, as redes sociais estão a ser desconstruídas. Não é? As pessoas mais novas perceberam a falência que é do afastamento daquilo que é a própria natureza humana. Portanto, primeiro ponto. As redes têm muito a ver com a natureza humana. Nós, se verificarmos bem, as redes e os nossos relacionamentos condicionam muito as nossas oportunidades e os nossos espaços de soberania, os nossos espaços de liberdade. Algumas redes, eu não vou aqui referir nomes, não é? Mas vamos supor as dos clubes, ou as económicas, ou as familiares, definem muito aquilo que são os nossos espaços de atividade. Nessa perspectiva, Barabás fala disso, e o que é os cliques, o pequeno mundo, que nem é dele, do Duncan, tem livros muito interessantes sobre isso, que é um investigador norte-americano e que tem a perspectiva não tão otimista, mas mais realista sobre o que são as redes. Não é? Por exemplo, todos nós, se pudéssemos ter o telemóvel de pessoas de influência, conseguíamos coisas que nós não conseguimos, não é? Porque está aqui. Portanto, esta é a ideia que as redes são uma coisa recente, provavelmente, eu acredito que qualquer pessoa que tenha influência e capacidade de influência, há muito antes do computador, já tinha as suas redes sociais, não é? Que são contidas e que são distribuídas. Portanto, desse ponto de vista, as redes sociais vieram democratizar o acesso e a construção dessas redes, mas nós muitas vezes não percebemos a essência da escala humana e da natureza humana que deve estar associada às redes. Não sei se respondi. Portanto, eu sou muito crítico. Isso não invalida que eu também próprio não tenha o Facebook com 2000, não é? Tenho no slide certo. Aliás, está ali a página se quiserem ver. Eu costumo dizer, eu agora já não tenho o peso que tinha. Tinha 150 quilos, eu com 1,80 m é muito, agora estou mais avisadinho. Mas quando tinha esse peso, dizia que a minha página pesava mais do que eu. Portanto, eu desde 94, 95 tenho uma página HTML, portanto é quase anterior à fundação, é como ao país, não é? É velha e tem toda a produção, eu fui mantendo essa parte, mas uma questão de gestão da informação, portanto estas coisas é bom que apliquemos e se imprimir os conteúdos que estão lá em papel A4, pesa bem mais 140 kg. Ou 150 quilos. Aliás, bem mais, porque eu estimo que entre todos os conteúdos que lá estão, estejam entre 60 a 100 mil páginas A4. O que mostra até que ponto é que cada um de nós não é entrópico, não é produtor de um lixo. É.
Professor Luiz, muito obrigada pela sua presença. E a gente já teve a oportunidade de conversar, mas sempre, quando você fala da questão do desperdício, né, sobre a informação e como a gente lida com ela. E como que a gente assim, já não controla mais de maneira nenhuma no dia a dia a quantidade de informações que a gente, às vezes, imediatamente poderia estar respondendo e a gente já não tem tempo. Lista de e-mail lotada, sempre 200, 300 na caixa esperando, e coisas até que já passaram anos. Diante desse desafio, né, desse mundo digital e do universo das plataformas, como vai ficar o futuro, aí agora já levando essa questão do desperdício da informação para a educação, né? Como que você pensa que será o futuro da educação com essas unidades mais jovens que vão surgir aí, que já não tem mais tempo nem para ler, eles não fazem questão nem colecionam o PDF, também não leem livro, né? E o espaço deles é um espaço muito auditivo, muito visual. E quais são os desafios que a gente tem com as plataformas digitais, pensando na perspectiva da educação, né? Você tem exemplos em casa de criança, então, assim, como que a gente vai se preparar para a próxima geração que vai entrar na universidade, que hoje está aí na faixa de 16, 17 anos, né? Como que nós, professores, teríamos que nos preparar e conviver com que plataformas, quais são os grandes desafios que nós teremos no espaço da educação? É interessante, mais uma vez, não é o que os professores podem fazer, é quem governa as universidades tem que fazer. E nós temos que encontrar uma liderança no sentido de perceber como é que a universidade tem que se reencontrar. Acho que não é, porque parte do que acontece numa universidade de valor acontece fora da sala de aula. Portanto, nós temos que reinventar a sala de aula e, nessa perspectiva, temos que... O modelo de governação e o modelo económico da universidade tem que ser diferente, não é? Não é líquido neste momento que... eu tenho em mim que não é líquido que nós, passada esta geração de professores, tenhamos uma nova geração de professores que preserve o conhecimento. E o conhecimento não existe no Google. O conhecimento existe, eventualmente, desde que seja recontado e contado em contínuo. Quando perdemos essa capacidade, provavelmente vamos ter um problema, não é? Portanto, já há várias histórias. Eu costumo contar a história do cimento romano, não é? Que, não sei se vem a cúpula da Dome, está lá há 1000 anos, há muitos edifícios de pé em 1000 anos, mas nós não sabemos fazer esse cimento. O nosso cimento não dura isso sem manutenção. Aquele durou. Portanto, o que é que aconteceu? Algures, alguém não passou essa informação e aquilo que nós dávamos por assegurado desapareceu. Eu acho que nós estamos numa fase em que provavelmente podemos perder muito mais conhecimento do que aquilo que pensamos. Portanto, a questão de sustentabilidade não é só ambiental, não é só perda de espécies, não é só social, perda de modelos e de percepções e de quadros de valor social, é também económica e é este conjunto. E nós podemos perder algum conhecimento. Nessa perspectiva, eu acho que quem gera as universidades, ou quem tem que perceber para o que é que quer as universidades. Por exemplo, qual é o cliente das universidades? Eu costumo dizer isto aos meus alunos. Quem é que é o cliente? Eles dizem que são eles. Não, é a sociedade. Porque se não for a sociedade, eles são o produto. Como é que eles vão operar na sociedade? A sociedade é que é o cliente. E, de algum modo, a preservação de conhecimento e a forma de nós garantirmos que haja um espaço de confrontação, de pluralidade e de registro de
formas alternativas de conhecimento é importante, principalmente em momentos de mudança, que é para haver memória. Durante algum tempo, o que aconteceu foi com o Triple Hélice, com as empresas, houve uma transferência muito significativa de valor da universidade para as empresas. Mas quando for necessário novo conhecimento, venha os computadores quânticos, seja em ciência, no Big Science vai haver grandes evoluções. Eu não acredito que as empresas tenham capacidade per si, nem a dinâmica, de fazer evoluir o conhecimento que é para depois o reproduzir. Então nós podemos ter conhecimento que vai dar a ruas sem saída. Porquê? Porque se ele for todo ele objeto de direitos de autor, tabulado ou preso, aquilo que é o conhecimento coletivo vai sofrer com isso. Os nossos governos, um dia, vão acordar e vão dizer que a universidade é precisa novamente para aquilo que ela foi constituída. Embora não pareça neste momento, a nível mundial. Porquê? Porque fica caro e não tem retorno. Mas aqui o retorno também é de sustentabilidade, de preservação de identidade, de termos pessoas que possam ter agendas de garantia daquilo que é o momento seguinte. Desse ponto de vista, eu acho que um dos primeiros aspectos que é preciso é também embraiar com uma nova forma de estar. E a nova forma de estar não passa pela sala de aula. Não é? Agora, também acontece que eu não vejo ninguém aprender sem dor. Digam-me, não é? Pode haver, o transhumanismo conhecem, não é? Portanto, vamos fazer um conjunto de coisas, mas haverá sempre um grupo de pessoas que, eventualmente, depois, quanto mais conformes, quanto mais menos sabemos, ou menos esforço fazemos, mais manipuláveis seremos, acho eu. Não é o vigente, não é? Acho que a discussão de haver sempre mais do que uma alternativa, isso também acontece muito. A Universidade Ocidental, desse ponto de vista, está a perder também a capacidade de ter gente que pensa de forma diferente. Não é? Quando entrei na universidade, havia locais onde uma pessoa dizia, não, eu discordo, quase um insulto discordar. Não é? Mesmo nós, como organizamos as nossas bancas, é para assegurar o êxito. Isso já se vê em muitos trabalhos científicos em que nós fazemos o mesmo que está ali dito pela sociedade da ignorância, não é? Que é a pergunta de questão já diz que determinada coisa se verifica, não questiona, não tem um problema e uma questão que pode dar não resultado, o resultado contrário ou um resultado a favor. Porque só considera o resultado a favor como o êxito do trabalho. Não é? Portanto, essa contaminação, não é? Esse bichinho já chegou à universidade. Por isso também, essa universidade não tem apelo para gente jovem que consegue descodificar isso de uma forma maior. Acho que é interessante, mas não, eu acho que, de qualquer maneira, não é por uma pessoa ter uma opinião ou por poder utilizar metodologias ativas, e há pessoas a fazer coisas fantásticas, que isso possa ser reprodutível, porque isso depende das lideranças. Aí, né? E o primeiro ato é refundar a sala de aula e a forma como todo o modelo económico está em cima. Isso eu acredito convictamente nisso. Então, acho que é isso. Professor, mais uma vez, a gente agradece a sua visita, as suas palavras. Certamente foram maravilhosas aqui, tanto em Porto Alegre quanto aqui na manhã de hoje. A gente, em nome do programa, agradece a todos os alunos, professores aqui presentes. Imagino que é isso aí, né, professora? Então, bom dia a todos.
Até mais. Obrigado.